Tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do SagaCast e hoje para falar um pouco sobre o lado mental do CrossFit. E para isso eu tenho como convidada a Fefa, mais conhecida também como Fernanda Souza, que é psicóloga do esporte e trabalha com esse público do CrossFit, tá? Fernanda, muitíssimo obrigado aí. Normalmente eu acho que eu vou te chamar de Fefa, é muito mais prático, eu acho que até seu arroba é Fefa, então a maioria do pessoal deve chamar você assim, né? Sim, ainda prefiro, pode ficar à vontade. Tranquilo. Fefa, se apresenta pro pessoal que não te conhece, fala um pouco do seu trabalho aí e também. Acho que a gente poderia até iniciar como você conheceu o CrossFit, como começou a trabalhar com CrossFit. Acho que também já vale para essa apresentação inicial. Não, bacana. Então, né, meu nome é Fernanda, mas podem todos me chamar de Fefa, ainda prefiro, né? Eu até brinco com os meus amigos e com os meus pacientes. Ó, meu nome é Fefa e meu apelido é Fernanda, né? Então, eu me identifico mais. Mas vamos lá, né? Como que eu comecei dentro da psicologia e até dentro da carreira de CrossFit, né? E a área de psicologia do esporte. Desde do meu segundo, sei lá, primeiro período de faculdade, eu já tinha interesse em trabalhar com esporte. E desde sempre fui curiosa e estudiosa da área, fiz curso dentro da faculdade, fora da faculdade, na verdade, para sempre Uhum, aprimorar para trabalhar com atletas de legal. alto rendimento. Porque eu acho que essa visão que todo mundo tem sobre psicologia do esporte, que é trabalhar com alto Uhum, rendimento. Só que quando a gente vai se aprofundar, a gente vê que não é só alto rendimento, né? É práticas de tempo livre, são políticas públicas, é iniciação esportiva. Então, o esporte, a psicologia do esporte é muito além disso. É, E aí assim que eu formei na graduação, já me especializei em psicologia do esporte e já comecei a trabalhar na área, né? Só que é sempre um trabalho de formiguinha. Não comecei 100% nessa área, mas sempre trabalhei, sempre estudei, sempre me dediquei para chegar aonde que eu estou hoje, né? Então, hoje, o meu principal público que eu atendo são atletas, é, que eu trabalho com várias modalidades, na verdade, não só CrossFit, mas CrossFit é um deles e um dos pilares que eu tenho me dedicado e estudado mais para poder sempre aprimorar e levar o melhor sempre para os meus pacientes. legal. Então, eu trabalho hoje com natação, com triatlon, com beach tênis, trabalho com vôlei, com ginástica artística, com tênis, com crossfit e corrida também. Mas, Então, é basicamente isso. E como eu comecei no CrossFit, eu sempre acho que assim, né? Nós da psicologia do esporte, a gente tem uma paixãozinha no esporte, né, para trabalhar essa uhum, área. Porque é uma área desafiadora, é uma área que não tem acesso fácil ao mercado de trabalho em relação a outras áreas da psicologia. Então, você tem que amar e gostar do que fazer, porque é super desafiador, né? sim. Franklin. Então, eu sempre pratiquei esporte desde criança. E a minha modalidade principal era basquete. Sempre joguei basquete, mas jogava outras modalidades Mas, coletivas. Sempre foi esporte coletivo, né? Sempre gostei mais de atividade de grupo e tudo mais. E no basquete, eu tive até a oportunidade de ir para o Brasileiro 3x3 representar na faculdade, no Jubes, né, na época. legal. Apesar de ser baixinho, mas tive uma carreira curta do basquete. Quando eu formei, eu vi que essa carreira de basquete não é uma carreira que dá para levar, porque é muito difícil reunir meninas ou pessoas Uhum, formar um time adulto para sim. competir já é difícil. Basquete já é difícil, feminina é mais ainda. Uhum, Então eu tive que encontrar outra modalidade para me continuar uma prática, mas tinha que ser uma modalidade que permitia competir, porque eu sempre competi a vida inteira e eu amo competição. E acabou que eu fiquei em dúvida entre futebol e crossfit, né? Que são duas modalidades que competem muito, sempre tem campeonato. E aí acabei decidindo ir pro CrossFit, porque é uma modalidade que acaba que envolve várias valências, né? Trabalha o corpo como um todo. E ele é muito reforçador, né? Então acaba que foi isso, né? Meu motivo principal de entrar no CrossFit foi competição. E acabei gostando muito e tô aí até hoje, né? Nessa prática. E agora, como praticante, agora também não só como praticante, mas como profissional podendo legal. ajudar atletas, né, amadores e profissionais também para conseguir Uhum, atingir sua performance, mas também praticantes de exercício físico que não são atletas, mas que sim, utilizam o esporte como ferramenta de saúde mental, de bem-estar, de qualidade de vida, sabe? muito Então bom. acho que é isso, respondi todas as suas perguntas. Respondeu, respondeu. Muito legal. Ok. Interessante saber. É interessante isso, né? De como. Meio que
você está envolvido com o esporte, com a psicologia do esporte, e você acaba sendo também praticante ali, até para conhecer modalidades. Eu sempre curto muito isso de estar experimentando modalidades novas, assim, por mais que não vou me tornar um atleta, mas essa ideia mesmo de estar se aproximando ali, conhecendo um pouco de como é a vivência, a experiência ali, o mínimo possível. Uhum. É, sim, é muito importante essa bagagem, essa experiência, né, de estar inserida nesse meio, eu acho que facilita muito o nosso trabalho. Sim, E então aí eu acho fundamental, sim, ter essa prática, essa experiência que você trouxe. show. E Fefa, eu já tenho uma primeira pergunta aqui, que seria, ok, a temática chave da live. O que que a psicologia faz no CrossFit? Então, depende de qual perspectiva que a gente vai olhar. Porque quando a Legal. gente fala que é a psicologia do esporte, né? Que muita gente não sabe, para as pessoas que estão assistindo a live. Uhum. Psicologia do esporte é o estudo científico de pessoas e comportamentos dentro do contexto esportivo. E quando a gente vai pegar a psicologia do esporte, na verdade é a psicologia do esporte e do exercício, né? A gente sempre corta o Uhum. exercício, né? Então a gente pode Sim. trabalhar em duas sub-áreas. As sub-áreas que é voltada para bem-estar, qualidade de vida, saúde, o esporte como ferramenta de desenvolvimento social, como ferramenta de cidadania, ou o esporte voltado realmente para o alto rendimento, que é para atletas, para performance e tudo mais. Então, quando eu Uhum. vou pensar o CrossFit voltado para a primeira sub-área, que é como qualidade de vida e bem-estar, como que eu vou trabalhar com essa pessoa, né? Entendendo quais são as metas dela, quais são os benefícios que o CrossFit traz, o que ele pode trazer. Então, por que o CrossFit ele é tão reforçador? Por que tem esse boom, né? As pessoas gostam tanto de praticar e cada vez vira uma febre, é quase uma seita, uma religião, o pessoal brinca muito, né? Uhum. Porque o CrossFit é uma modalidade muito reforçadora em vários aspectos. Primeiro, porque você faz amizades muito fácil. Você tem que fazer seu treino e às vezes o treino é de dupla, às Uhum. vezes o treino é de trio. E aí você precisa do seu trio, você precisa da sua dupla para você desempenhar. E aí você acaba criando vínculos e amizades ali dentro. Sim. O CrossFit ele ensina também a nunca desistir, Legal. porque você sempre pode chegar lá. E outra coisa assim que é muito reforçadora é porque toda semana você aprende uma coisa nova. Então vamos supor que, Interessante. que você chega, você faz 10 agachamentos, assim, com dificuldade. Aí na próxima semana você vai fazer os 10 agachamentos e já consegue fazer de uma coisa mais leve. Ou você Uhum. pega um quilo de 4 quilos na semana e no próximo já consegue pegar um quilo de 5. Sim. Então, quando a gente consegue, a gente vê que a gente está superando, que a gente está se realizando, isso vira, tem os hormônios, né? O hormônio da dopamina, Uhum. da endorfina, que é os hormônios do prazer, e que faz que a gente quer cada vez mais aquilo. E eu acho que o CrossFit ele também ensina muita gente a aprender e a respeitar o nosso processo, sabe? Eu falo assim, o esporte ele é um agente de transformação. Então, se a gente aprende no esporte, isso a gente acaba refletindo em outras áreas da vida. Muito bom. Então, quando a gente valoriza as nossas pequenas conquistas, nossos progressos, vendo a nossa evolução, se sentindo bem, aí você é reforçado às vezes por um coach, que é o Uhum. professor, né, da academia, ou pelos colegas, dá uma motivação muito grande. Então, às vezes, a pessoa vai ali nem é para treinar, mas ali é para socializar, para integrar, para se divertir. Então, acaba que não vira aquela coisa monótona que outras modalidades elas acabam sendo. Então, a gente pode trabalhar nessa perspectiva de adesão e aderência da prática de atividade física de pessoas que são sedentárias, por exemplo, Sim. sabe? Mas a pessoa fala assim, ah, mas eu chegar lá vou passar vergonha, eu não consigo. Mas é muito importante as pessoas entenderem assim, que todo mundo que está lá um dia começou. Então as Uhum. pessoas entendem como é que é o começo, que cada um vai ter suas dificuldades, tem suas limitações, mas que é importante você se manter ali dentro do seu processo, entender a sua caminhada, as suas limitações para você conseguir chegar onde você quer, né, dentro desse Legal. processo. Agora, quando a gente vai pensar no outro lado, na segunda sub-área, que é a questão do alto rendimento, que eu acho que é o que todo mundo Sim. quer saber aqui, né, da alta performance, Uhum. de render, da questão mental, da psicologia em si, do esporte, como é que ele é feito o trabalho, né? A gente chama de treinamento de habilidades psicológicas. Porque o que a gente entende? Que todos os atletas, eles treinam o técnico, o físico e o tático, né? Isso é Uhum. uma fala comum entre nós da psicologia do esporte, né? Mas muitos deixam de treinar a parte mental. Então, mas o que é mental? O que é eu chegar lá e conseguir ter cabeça? Ou conseguir, né?
Então, assim, é uma coisa muito subjetiva, que a gente vai, então eu tenho que melhorar minha cabeça. Tá, mas o que que é isso? Então, muitas vezes a gente nem sabe nem por onde começar, porque a gente nem sabe o que tem que melhorar. Mas quando a gente fala de treinamento mental, a gente está falando de atenção e concentração, a gente está falando de motivação, a gente está falando de regulação de emoções, como é que eu controlo uma ansiedade, como é que eu controlo o nervosismo ou o medo. Principalmente porque dentro do esporte, nós, assim, na vida e no esporte, nós passamos por muitos momentos de adversidades. Então a gente não tem Uhum, controle do que vai acontecer ali na competição. A gente não sabe com quem a gente vai competir. A gente não sabe como é que tá meu adversário. A gente não sabe o clima, uhum, as mudanças climáticas que vão estar no dia. A gente não sim. tá, né? As provas são surpresas, então a gente vai se surpreender ali no momento. Então, é até a capacidade de resiliência de saber como que eu tenho que lidar com esses problemas que aparecem, porque é muito, muito comum. Por exemplo, Sim. erros, você cometer erros, o seu adversário cometer Uhum, erros, você perder. Perder faz parte do esporte. Eu até falo muito assim para meus pacientes que perder é muito mais comum do que ganhar, porque dentro de uma competição aham, só um que ganha. sim. Então, para um chegar lá, ele teve que derrotar quantos, né? Quantos que estão ali participando? Então, o perder ele é Uhum, algo comum dentro do esporte e que a gente tem que aprender a perder, como se fosse assim, né? uhum, E que muitos atletas que eu percebo que eu atendo hoje têm essa dificuldade de aprender, de não saber perder. sim. E também tem a questão de lesão. Como é que eu vou lidar com uma lesão ali? Eu tô no Interessante. meu auge, tô no meu auge. Competição brasileiro, e aí vem uma lesão. E aí, como é que eu fico? Então, isso tudo ele afeta, né, o psicológico, o desempenho. Então, o principal trabalho que é feito é em cima dessas adversidades. As adversidades que já estão presentes ali dentro da vida do atleta, seja uma lesão, seja uma derrota, seja uma frustração, e das adversidades que estão por vir e que fazem parte ali da carreira de ser atleta, né? Legal. Então, essa que é a habilidade, isso que é o treinamento de habilidades psicológicas. Então, como é que eu faço meu trabalho com o atleta, né? Então, eu faço uma avaliação inicial, entendo quais são as demandas dele, quais são as necessidades, o que que ele tem de potencial, de habilidade psicológica que já está ótimo, o que que ele tem de Uhum, habilidade psicológica que tem a desenvolver, e aí eu faço um trabalho, um protocolo em cima disso, né? Do que aparece dentro das individualidades de cada um, né? Eu já atendi atleta que tem habilidade psicológica, tipo, o mental muito bom. legal. Mas e aí? Se ele tem um mental muito bom, quer dizer que ele não precisa de psicologia? Uhum, E aí que vem o nosso trabalho, tá? Mas como que você faz isso? Então, como que a gente pode aprender novas habilidades para aprimorar o que você já sabe, né? Então, é um trabalho que pode acrescentar e agregar, porque toda informação ela é bem-vinda. E principalmente quando a sim. gente fala de autoconhecimento. Porque uma das coisas que eu bato muito na tecla com os meus atletas hoje, tanto os atletas, né, de CrossFit quanto atletas de outras modalidades, é a questão da consciência corporal. Tá, mas você Hum, se conhece? Você conhece seu Uhum, corpo? O que que seu corpo tá falando? Né? Ele tá falando que tá com dor, tá falando que tá cansado, ele tá falando que ele aguenta, ele tá falando que, oh, vamos dar uma pausa aqui agora. E o que muitas sim. vezes acontece, né, no alto rendimento, a gente não respeita o nosso corpo. A gente Uhum, não tem consciência das coisas que estão acontecendo, a gente quer ignorar porque a gente tem que render. Então, às vezes, a uhum, gente ultrapassa os nossos limites físicos, os nossos limites psíquicos, para conseguir render. E aí que vem um momento que a gente se prejudica, que a gente se auto-sabota, que a gente sim. afeta a nossa saúde mental, o nosso psicológico. Que a gente coloca, às vezes, a gente se coloca em situações que não são situações favoráveis, Uhum, mas por conta de falta de autoconhecimento psíquico, de quem sou eu, de como eu acho, como eu estou me sentindo, e de autoconhecimento da consciência corporal, de como que é que tá o sim. meu corpo, né? Mais nesse Legal. sentido, assim. E isso até previne lesão também, né? Essa consciência de até onde é o meu limite, qual é o limite da dor, né? Será que eu aguento um pouco mais? Então isso é muito interessante. Sim, com certeza. E aí, principalmente assim, o atleta lesionou e ele quer Uhum, voltar. Então, às vezes, ali sei lá, pelo patrocinador, ou pelo técnico, ou até pela sim. competição que tá próxima, ele vai voltar. Só que o risco dele lesionar é muito maior. Mas se Uhum, ele entender que é um processo, ele focar aqui no agora, no processo de recuperação, que agora vai ser mais importante ele esperar um pouco para depois voltar mais sim. forte do que não esperar e lesionar em cima de lesão, aí
a coisa já complica, né? Então a gente Muito dá bom. esse suporte, a gente dá essa consciência, mostra os caminhos. É claro que o atleta ele sempre vai ser o responsável, o autor da sua própria vida, né? Então a gente não vai tomar decisões por ele. A gente sempre vai dar Uhum. os caminhos, fazer as reflexões, as possibilidades. Ó, isso aqui pode acontecer isso, mas isso aqui, será que existe outros? Então a gente vai sempre estar auxiliando o atleta nesse sentido, né? De Muito bom. possibilidades. Sim, sim. E até vou puxar o gancho para uma outra pergunta, mas com base em coisa que você falou, que foi uma pergunta até que um seguidor enviou, que é por que o CrossFit acaba sendo tão desafiador? E eu acho, assim, até pelo que você veio trazendo já aqui, que está relacionado muito a essa questão de parece ser uma modalidade individual, mas na verdade não é. O ambiente é muito coletivo, né? Então, naturalmente, você quer seguir esse ambiente, quer seguir a galera, ou quer tentar o máximo e muitas vezes você não tem tanta consciência do seu corpo, você não tem muita consciência do processo, que às vezes você quer acompanhar o Woody, né? Ali de uma amiga que já está treinando há muito tempo, só que você está começando ainda e você não vai aguentar. Mas não, eu vou, você se sente desafiada. E até que ponto esse desafio pode ser ruim ou não? E o que é que você acha sobre esse desafio no ambiente do CrossFit? Ah, adorei sua colocação, porque realmente é muito isso, sabe? Mas falando primeiro em relação a ser uma modalidade coletiva, uma Aham, modalidade individual. Na verdade, dentro do CrossFit existe um universo que ele é coletivo e existe um universo que ele é individual, né? As grandes competições de CrossFit, né, o CrossFit Games, que ele é mundial, ele tem as categorias individuais e as categorias de equipe, né? uhum, E a equipe geralmente é equipe mista. Então são homens e mulheres, né? E aí, quando a gente vai pensar na questão de por que o CrossFit é tão desafiador ou às vezes por que o CrossFit é tão reforçador, é porque assim, o CrossFit ele tem uma pirâmide, né? Assim, se você uhum, colocar assim no Google, pirâmide do CrossFit, que é a base que tá dentro da modalidade. A base principal do CrossFit é a nutrição. Você tem que ter uma boa alimentação. A legal. segunda base é o condicionamento, acho que é aeróbico. Uhum, Não, o condicionamento físico, o cardio uhum, respiratório. Depois vem a ginástica, ginástica olímpica, né? A ginástica, de todos os movimentos ginásticos, e o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Então, esse é o uhum. CrossFit. É a nutrição, condicionamento físico, é, Gina- Ginástica ginástica e o LPO. e o LPO. Né? Então, ele engloba várias habilidades. Então, quando a gente vai para o CrossFit, você trabalha o corpo como um todo. Você Uhum, não vai estar lá ali pensando na quantidade de repetições. Às vezes vai estar pensando de você finalizar o treino. Ou de você dar o seu sim. melhor. Então, exige muitas valências. E vai ter coisa que você vai ser bom. E vai ter coisa que você vai ser ruim. E geralmente você vai gostar das coisas que você é bom. E geralmente você não vai gostar das coisas que você é ruim. Então, Aham, alguma coisa ali você vai se identificar. Pode ser com cardio, pode ser com ginástica, pode ser com LPO. Então, é muito mais fácil de você se identificar em alguma valência, em alguma habilidade, porque ele engloba o todo, entende? Então, às vezes você é bom de agachamento, mas às vezes você não vai ser bom de braço, de fazer HSPU, alguns uhum, movimentos com o braço, mas aí você compensa no agachamento. Às vezes você vai ser bom de cardio, mas péssimo na ginástica e ruim no LPO. E aí, quando você vê que outras pessoas conseguem fazer isso, mas por que eu não? De onde que essa pessoa está começando? Aí, uhum. aí tem a linha tênue, né? Da pessoa ter a consciência de que do lugar que ela tá, e a consciência da onde a pessoa, da onde que a pessoa, onde que ela tá. E aí tem essa Sim. questão de comparar. Se ela se comparar demais com a evolução do outro, tipo, nossa, eu sou Uhum, horrível, eu sou um lixo. Então, isso aí acaba podendo ser desmotivador e sim. atrapalhar o processo dela de progresso. Mas Uhum, se ela focar no progresso dela, nossa, eu consegui fazer apoio sem o joelho no chão. Caramba, legal. um. Nossa, essa semana fiz um. Nossa, semana que vem fiz dois. Aí já vai evoluindo, crescendo assim dentro disso. Então, assim, tem que ter essa consciência do que você dá conta e do que é meu, do que é do outro. Às vezes, Uhum, quando eu treino coletivo com uma pessoa que é mais forte, uhum, de você conversar com a pessoa, dela entender o seu ritmo, e às vezes a pessoa pode te puxar para você ir mais do que o seu potencial. Tipo assim, às vezes você nem achava que você tinha capacidade de levantar o peso, mas às vezes por bloqueio da mente mesmo. E às vezes você treinando com uma pessoa mais forte, você diz, nossa, então eu dou conta.
Então, isso Uhum. pode ser positivo. Mas o que muitas vezes acontece, que aí vem a questão da lesão, é a pessoa achar que tem que dar conta do que o outro faz ou se sentir pressionado ou cobrando acima disso, né? Sim. Só que o CrossFit, o que eles pregam, né, da comunidade CrossFit, que o CrossFit é para todos. Então, existem adaptações, existe processo de evoluções, até você chegar lá no movimento mais complexo. Então, é muito importante se conhecer, respeitar o seu limite e o seu corpo, não entrar na pilha de você tem que dar conta o tempo todo, que vai ter Uhum. dias que você vai conseguir, tem dias que você não vai. E não se comparar, assim, né? Claro que a gente acaba Sim. se comparando, mas não Sim, fazer com sim. que isso seja o centro do Da seu sua treino, motivação. ou da sua Aham. motivação. Não. Mas que isso pode servir de referência, mas que você entenda o seu processo, da onde que você está saindo para onde que você está hoje. Não Sim. para onde você está hoje, para onde você quer chegar, porque a gente sempre Uhum. foca no que falta. Nossa, falta o movimento de bar muscle up, snatch, clean, Sim. HSPU, de vez de olhar para o que eu já fiz. Nossa, eu já consigo fazer apoio, eu já consigo fazer clean and jerk, eu já consigo fazer uma corrida sem cansar. Então, sempre valorizando Uhum. esse processo, sempre focando no que tem, não no que falta, né? Então, valorizando as pequenas Uhum. conquistas. Acho que é um formato da gente se desafiar, mas a gente não se perder Uhum. no meio desse processo e entrar nessa questão da competição e isso fazer mal, né? Tem que ser uma Sim, sim, competição saudável, na verdade. sim. Excelente. Porque eu acho que muitas vezes até o trabalho psicológico ajuda nisso, né? De você entender e acompanhar esse progresso mesmo. Que, olha, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, mas tem toda uma escadinha que eu vou subindo e meio que sentir o prazer da evolução, né? De, hoje eu consegui colocar 2 quilos a mais em algum peso, já é alguma coisa, já é uma evolução da semana passada. Então, consegui fazer Sim. uma repetição a mais, consegui terminar o treino sem estar morta de cansada ali. Não, terminei, tô cansada, mas não tô, tipo, tão desgastado e quebrado igual na semana passada. Então, talvez eu possa estar evoluindo esse treino. É muito interessante isso. Uhum. É muito interessante. E eu trouxe até um relato de um paciente, porque Legal. de uma sessão que a gente teve, mas não é de atleta profissional, é de atleta Uhum. praticante amador. Ele pratica, ele Sim. faz parte de competição. Só que o CrossFit ele não a competição não é o mais importante para ele. Ele participa porque ele gosta, mas é Uhum. mais para a questão do bem-estar e qualidade de vida. Mas quando você entra na competição, você fica pilhado, você tem que render, você olha para o lado, você vê que o coleguinha fez mais. Então isso acaba Uhum. mexendo um pouco com o psicológico, né? Mas quando ele passou por todo esse processo de competição e aí voltou o esporte como mais como o bem-estar e qualidade de vida, ele falou assim: olha, hoje eu tô. Antes ele se sentia muito frustrado. Nossa, eu não consegui render, eu não consegui fazer o movimento e tudo mais. Uhum. Já faz 2 meses que eu tô praticando bar muscle up, eu não consigo fazer e tudo mais. Aí a gente pega e faz a reflexão. Tá, mas peraí. Vamos pegar aqui um atleta de ginástica. Quanto tempo você acha que um atleta de ginástica demora para fazer esse movimento? Aí você, deve demorar, sei lá, um ano e meio. Tá, Uhum. e você já fez ginástica alguma vez na sua vida? Não. Então por que que você tá se cobrando em fazer esse movimento de ginástica em 2 meses? Falei Uhum. assim, nossa, peraí, realmente, né? Então vamos parar aqui, analisar o meu processo então vamos com calma. Uhum. E aí ele se sentia frustrado por não conseguir alcançar alguns resultados ou não conseguir, né? Evoluir, assim, porque Uhum. falta, não porque ele tem, porque ele já estava evoluindo, mas Sim. ele queria mais, sempre mais, né? As Uhum. pessoas competitivas sempre querem mais. E aí teve uma sessão que ele falou assim, Fernanda, eu sinto que eu não tô rendendo nos treinos, mas o quanto eu rendia, eu tô mais cansado, eu tô mais exausto, mas isso eu estou despreocupado. Porque antes eu tinha mais gás, eu tinha mais tempo, eu tinha mais disposição, eu fazia mais renúncias. Só que hoje Uhum. chegou um momento da minha vida que eu não consigo. E ele disse assim que o CrossFit hoje é mais por saúde, antes era por competição. E Sim. que ele disse que o CrossFit ensinou ele várias coisas. Primeiro, sensação de felicidade, de realização, de bem-estar. Que ele Uhum. fez amizades, conheceu pessoas novas, que ele começou a se descobrir, se conhecer, a sua capacidade física, a sua capacidade mental dentro dos workouts Massa. que existem. Uhum. Ele disse que ele sabe que tem dias que ele vai falhar e que tá tudo bem. Tem dia que ele não vai conseguir render todos os dias, tem dia que ele vai treinar bem, tem dia que ele vai treinar mal. E tá tudo bem, que antes ele achava que ele Uhum. tinha que ir bem todos os dias, né? Então, assim,
Aham, Aí vem a questão até do bem-estar e felicidade. A gente não vai estar feliz, bem todos os dias. E tem dia que a gente não tá bem, e é isso. Né? Só uhum. existe o bem ou só existe o bom rendimento porque existe o mau rendimento, ou porque existe a tristeza, né? Sim, Então ele começou a legal. entender esse processo. E ele disse assim que o CrossFit entende assim que você continua, que você sempre pode continuar para você chegar lá. Que o Uhum, caminho, ele é um processo. Você quer chegar aqui, mas você tem que começar aqui da base, né? Então, se eu quero levantar 100 quilos, eu não vou começar com 80 quilos. Eu vou começar com o sim. quê? Com mobilidade, com estabilização de core, com consciência corporal, com movimento só com a barra, sem peso. E aí vem de todo o processo, aí vem a escadinha que você falou, Uhum, né? Escadinha pra gente chegar aqui e levantar 100 quilos, por exemplo, né? sim. Então, e aí ele disse assim que uma coisa que ajudou ele muito é a questão de você valorizar as suas próprias conquistas, ou seja, focar no que você tem, no presente, né? Que é uma coisa que a gente sempre trabalhou muito dentro de terapia. E Legal. principal de tudo é que a questão do nunca desistir e da questão da exigência, que era uma pessoa muito Uhum. exigente com ele. Então ele já estava deixando a exigência um pouco de lado e entendendo as suas limitações, o que ele conseguia, né, dentro das possibilidades. Então isso foi um trabalho muito, muito importante. Isso voltado, né, para o bem-estar e qualidade de vida, não para competição. Sim. Pode Mas ele trazer. trouxe reflexões bem legais, né? Assim, aumentou uma autoconsciência, assim, tipo, do processo dele muito grande. De até entender mesmo, porque eu acho que um grande chave, assim, do atleta amador é que ele se cobra quase tanto ou tanto igual um atleta profissional. Só que ele Exato. não tem a mesma rotina. Ele tem família, trabalho muito mais né, cobrando necessidade do que um atleta profissional, que às vezes consegue se dedicar somente ao esporte, né, que é o ideal, e tem muito mais tempo de descanso, de poder fazer as refeições ali corretas, com mais calma, diferente do atleta amador encontra tempo ali na rotina dele, que já é corrida, para treinar e se dedicar e querer participar de competições. Então, aumentar essa consciência, eu acho que é um ponto-chave mesmo no trabalho com atletas amadores, né? De ser algo de rotina, de prazer, e que ele, acho que é isso mesmo, de buscar o prazer, a satisfação com o esporte, pode querer se cobrar, e sim, para entregar mais, mas entender limitações, né? Que nem todo dia você vai entregar seu 110%. Tem dia que você vai entregar 70, 50 e tá tudo bem. Você treinou, então já é até mais importante isso. A frequência do que a intensidade, né? Sim, perfeito. A frequência do que a intensidade. Inclusive, esse comportamento de se cobrar, eu acho que a cobrança ela faz parte muito assim da vida das pessoas de uma forma geral. Uhum, E eu sempre trabalho assim dentro de terapia, tanto terapia pessoal, com atletas, amadores ou profissionais, o seguinte, todo comportamento que ele existe, ele tem um lado positivo. Um uhum, comportamento que se mantém ali é porque algo que reforçou, algo que motivou, então por isso que ele existe ali até hoje. uhum, Então, se eu me cobro demais, eu tenho coisas positivas com isso. Então, sim. a cobrança, ela me movimenta, ela me faz chegar em lugares, ela consegue me desafiar, tirar a zona de conforto, conquistar coisas, patrimônios, bens, sei lá, Uhum, troféus e tudo mais. Então, a cobrança, ela tem um papel fundamental ali na vida do atleta, do indivíduo, né? De nós, seres humanos, meros mortais também, que não somos atletas. uhum, Então, a gente tem que olhar para esse lado positivo da cobrança. Só que o excesso não é legal. Na verdade, nada em excesso é legal. Até a ansiedade. Na ansiedade, a gente precisa de uma ansiedade ali também positiva, assim, que a ansiedade ela também tem um lado positivo, para a gente entrar em competição. Não tem como entrar sem ansiedade em competição. Só que não uhum, pode ser uma ansiedade em excesso, você tem que encontrar o equilíbrio ali, né? Então, qual que é o momento que eu consigo perceber que minha cobrança ou que minha ansiedade ela está em excesso? Quando ela começa a me trazer prejuízos. Ou prejuízos no trabalho, ou prejuízos pessoais, ou prejuízos de mal-estar físicos, psicológicos, de não me sentir bem. Então, o excesso de cobrança, o excesso de ansiedade, tudo que é excesso não é legal, né? Mas a gente também criar a consciência da importância dessa cobrança. Mas peraí, isso aqui tá demais, tá te causando sofrimento, você tá olhando só pro negativo, tá olhando pro que te falta. Pera, vamos colocar aqui na balança o que tá uhum. acontecendo, o que faz sentido, o que não. Então, esse trabalho também ele é muito feito, porque a cobrança é necessária, mas hoje o que eu percebo é que as pessoas, nossa senhora, se cobram muito e isso causa muito sofrimento. Aham. Excelente, muito bom. Fefa, teve uma pergunta, né? Que dentro das caixinhas que a gente acabou selecionando, foi até uma caixinha sua, mas eu queria estar trazendo ela aqui,
que achei interessante, né? Foi um comentário, na verdade, e achei bem diferente, assim, porque a pessoa ela acabou trazendo que ela gosta de se isolar no CrossFit, então isso já acaba sendo um diferencial, até por ser modalidade, de certa forma, tem muito esse espírito, né? Quase uma seita ali, como você mesmo trouxe. Realmente o pessoal brinca muito disso, a seita do CrossFit, sempre pegando a palavra aqui, vamos fazer CrossFit. E ele fala que assim, esse jeito de se isolar dele ajuda ele a se concentrar nos exercícios, e tal, ficar mais focado, e que também, além disso, ele gosta de receber críticas. Ele gosta de ter uma certa cobrança de pessoas dizerem que ele não vai conseguir. E isso acaba sendo um motivador para ele, ter essa ideia de que eu não vou conseguir e que pessoas estão falando isso para ele. Então, o que que você acha desse caso assim? Achei um caso bem diferente, porque realmente ele sai um pouco da ideia até do CrossFit, né? Dessa ideia de se isolar, para se concentrar, de o tempo todo ficar com uma questão mais negativa. Queria saber sua perspectiva sobre esse caso. Uhum. Vamos lá, do meu ponto de vista, e aí eu vou trazer o meu, e eu gostaria muito de saber o seu, né? Porque Certo. somos Uhum. a nossa subjetividade, né, humana e tudo mais. Mas como é que eu percebo isso? Nós, como psicólogos, o nosso papel é acolher a subjetividade do ser humano, né? Uhum. Então, se ele está trazendo que se isolar ajuda ele a se concentrar melhor, então a gente vai criar um protocolo ou entender outras estratégias que vão fazer com que ele se concentre melhor de forma isolada. Sim. Então, assim, cada atleta vai ter o seu ritual de concentração. Cada atleta vai encontrar a sua maneira de se sentir-se bem, ou de se sentir seguro para executar ali, ou entrar em arena, ou entrar Uhum. na quadra, no campo, seja qual for a modalidade. Então, esse fato dele se conhecer e entender isso é importante para ele utilizar isso ao favor dele. Sim. Então, se críticas motivam ele, dão gatilhos para que ele se esforce mais ou se desempenhe melhor, então a gente vai utilizar isso a favor dele também. Uhum. Mas aí, por exemplo, por mais que seja uma coisa negativa, por exemplo, nossa, uma pessoa está me Sim. criticando, está duvidando do meu potencial. Mas como que ele recebe isso? Como é que ele trabalha isso mentalmente? Tipo, ele fala para ele mesmo, eu vou conseguir, eu vou mostrar para eles que eu posso. Então, Sim. às vezes, por mais que o discurso de fora pode ser negativo, às vezes o discurso de dentro que ele utiliza para render pode ser que seja positivo e ele se concentre melhor, né? Excelente. Então, tem pessoas que utilizam isso como gás. Por exemplo, tem atletas meu de outras modalidades que ele só rende se ele provocar o atleta, se ele provocar o outro. Ele precisa da Uhum. provocação ali para ele conseguir ter um alto rendimento. E assim, Uhum. aí a gente até trabalhou, né? Tipo assim, se não tiver provocação, baixo rendimento. Se ele Uhum. provocar, só o lado dele provocar e o outro não responder, rendimento ok. Mas se os dois estiverem ali na provocação, aí ele rende muito, muito, muito Uhum. mais. Então Legal. é uma forma assim que a gente utiliza até para reforçar e ajudar ele no rendimento. Que cada um vai ter uma forma motivacional, cada um vai ter a sua estrutura de personalidade, a sua estrutura psíquica para entender o que vai fazer ele focar ali no estímulo relevante para ele fazer executar a atividade ou a tarefa dele, né? Perfeito. Então, independente da forma que ele se sente motivado, então realmente é isso que te motiva, então vamos colocar isso aqui em prática? Ah, então é isso aqui mesmo? Então vamos continuar utilizando. Então a gente vai utilizar a bagagem que o atleta já tem e utilizar ao seu favor e, e aprender coisas novas para ver se faz sentido ou não. Porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhar algumas técnicas, por exemplo, técnica de visualização, ou técnica de relaxamento, ou técnica de. Enfim, vamos pegar visualização e Sim, relaxamento, sim. né? Eu vou falar assim: você vai fazer um dia antes na hora de dormir. E aí, vamos supor que não funciona para ele. Mas tem outro atleta que funciona. Então, eu não vou falar para Uhum. ele o momento que ele tem que fazer. Ele que vai encontrar o momento que ele vai sentir que vai fazer sentido para ele. Sim. Por conta da subjetividade. Então, eu acho que é mais para esse lado. Então, não quer dizer que tá certo, não quer dizer que tá errado, quer dizer que funciona. E se funciona, a gente vai utilizar ao favor. E se não Perfeito. funcionar e estiver atrapalhando, a gente vai entender o que tem por trás pra gente consertar, colocar o trenzinho no eixo de novo pra gente conseguir render e continuar na meta que ele quer chegar. Muito bom, muito bom. E até ontem eu ficava fazendo uma live também, que foi um projeto novo que eu estou realizando, que é de análise de alguns atletas. E eu estava falando sobre o Rafael Nadal e eu vi várias críticas
tem assim na internet sobre ele em relação a todo o ritual antes do saque, por exemplo, que ele tem. Ah, isso não é ruim, isso não é um toque. O ponto é, a gente não pode contestar os resultados. Então, se, mesmo com esse ritual todo, que aparentemente as pessoas querem botar de forma negativa, mas se ele está entregando o resultado, né, então simplesmente é isso, não tem muito o que está fazendo. Então, trazendo minha perspectiva desse caso, eu acho que a questão dele se isolar para se concentrar, eu acho que até é normal, muitos atletas gostam disso, alguns atletas preferem estar mais convivendo, relaxando, conversando com outras pessoas ali, e ok, sabe, nenhum dos dois está certo ou errado, entra ao ponto da subjetividade de cada um mesmo, e a gente até pode estar pensando, se ele for um atleta de competição, em como ele pode estar fazendo isso no momento de competição, para se isolar. Eu gosto muito de trabalhar com música, assim, de você sentar no seu canto, botar um fone ali, ficar quietinho no seu lado, escutando sua musiquinha, pode ser até um processo, mas essa questão da cobrança, o que você trouxe foi muito legal, que é realmente buscar entender e ele, né? Que ele trouxe muitas pessoas que estão me cobrando tal, e eu gosto disso, mas no fundo lá, como é que você está trabalhando com isso? Você está usando isso como motivador, mas também que estratégia você acaba utilizando ali para tornar essas críticas em algo contrário, talvez? Ou isso está se tornando uma certa autocobrança que você precisa dessa cobrança o tempo todo ali para conseguir entregar? E se não tiver essa cobrança? Se as pessoas te parabenizarem, e aí? O que acontece? Foi até aquela análise que você Uhum. fez, né? Se não tem crítica, se não tem como é que a palavra você usou? Provocação, provocação. Provocação. Se não tem provocação, o desempenho é ok. Se tem a provocação de minha parte, ele melhora. Se os dois estão provocando, aí sim. Aí agora tá no meu jogo. Então, entender Uhum. também essas variações, né? Porque nem sempre vão ficar cobrando ele. Mesmo só se ele pedir para alguém, olha, oi, tudo bem? Ó, eu vou te contratar aqui, a sua função é me cobrar. Você vai me criticar, me xingar, e aí eu vou desempenhar bem. Só se for assim. É, mas aí entra outra questão, até interessante, né? Até que Uhum. ponto que ele se conhece o suficiente para entender que essa crítica é reforçadora? Ou Legal. até que ponto que ele acha que isso faz bem? Ou entende? Então a gente vai até desmistificar isso, né? Com ele, trabalhar essa ideia para ver se realmente faz sentido ou até que ponto que faz mal. Então, assim, isso é uma coisa, né, que a gente Sim. vai confirmar ou refutar isso dentro de terapia, que a gente leva a pessoa a pensar. Ontem até eu conversei com uma atleta que ela tinha um certo ritual que antes da competição ela passou uma semana se preparando. Ela disse que precisa de uma semana para se concentrar, para ficar pronta para chegar na competição e entregar o melhor dela. Só que ela foi informada da competição, ela tinha perdido o calendário no dia seguinte. E isso foi semana passada e eu disse, e ok, e agora? Você não vai ter uma semana. E ela, não vou entregar nada. Eu disse, será que você não vai? Talvez não vai ser até melhor você não ter essa ansiedade de uma semana esperando essa competição, essa vontade para chegar lá e entregar, porque você está pronta, você está treinando. Você só esqueceu dessa competição, mas você vai chegar lá amanhã e fazer o seu melhor. Ela, não sei. Aí eu vi ela ontem, eu pegava perguntando a ela, não, foi bem, a gente ganhou. Então, assim, ela não precisa dessa uma semana. Talvez Uhum. ela possa ser legal sim, ela ter essa preparação, talvez para se concentrar melhor, tal, ficar sentir mais preparada, mas talvez não passar uma semana toda pensando na competição, até porque dentro de uma rotina, sabe, rotina tipo de competições, né, de todo um calendário, ela não vai ficar toda semana se organizando, que é basicamente assim, quase toda semana tem competição, ela fica toda semana se preparando, organizando a vida dela para ela focar na competição, fica difícil. Então a gente precisa de um tempo um pouco mais curto. E ela conseguiu perceber isso, que tá, eu não preciso ficar uma semana me cobrando. Pois é. Então, até esse processo, né, de consciência. Uhum. Nossa, mas realmente 7 dias? Não, peraí. Aham. E a gente vai conscientizando a pessoa disso, né? Que é o nosso processo. Porque a gente vive muito no automático, a gente acha as coisas, porque, enfim, Uma vez deu certo. uma vez deu certo, aí a gente pega isso como uma regra, né? Mas que Sim. regra é essa, né? Então vamos entender um pouquinho melhor quantas vezes que isso aconteceu, qual que é a probabilidade disso acontecer. Então vamos colocar aqui em prática e testar coisas novas, né? Eu acho que até o ponto da gente se conhecer mesmo no processo de psicoterapia, no processo enquanto atleta, é da gente testar coisas novas. Testou, deu, que legal, vamos continuar. Testou, não deu, ok, então vamos para outro caminho, né? Então, porque né, é igual questão de comida. Como é que você fala de uma comida que você não gosta e você nunca experimentou? Uhum. Né? Ou como é que você sabe que isso aqui é a melhor comida do mundo se você só comeu aquela comida e não comeu de outros Sim. lugares? Então, acho que fazer terapia ou fazer esse acompanhamento psicológico
de preparação mental é estar aberto a essas possibilidades, de conhecer coisas novas, de se Sim. permitir vivenciar e tentar, né? Então, Uhum. acho que é basicamente isso. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta que alguém fez? Alguém da live perguntou? Não, teve só comentários mesmo, assim, de amo essa psicóloga, referência pra mim, sou fã. Vamos Só lá. comentários Ah, do fã-clube. do fã-clube. E aí Fefa. perguntou por que que a gente escolheu psicologia do esporte, né? Ah, foi. Eita, ué, Fefa, você caiu. Será que foi da internet? Oi, Caiu? Oi, caiu. Voltou voltei. agora. Foi, teve essa pergunta isso aqui, por que você escolheu psicologia do esporte? Então, mas pode responder você. Ah, ó, eu até respondi muito essa pergunta recente, porque esse período assim, de semestre sempre vem muito estudante, né? Aí eles sempre mandam uns questionáriozinhos, aí eu tô repetindo muito a resposta. Mas Uhum. basicamente a ideia, eu acho que o que me chamou a atenção na psicologia do esporte, quando eu conheci ela, foi a ideia de que assim, a gente sempre vê muita psicologia de pegar uma pessoa que não está bem e tentar trazer ela para um padrão que é ok, né? De um equilíbrio ali na vida. Só que o que eu acho legal da psicologia do esporte é que não necessariamente a gente para aqui, né? A gente sempre, às vezes, tenta pegar a pessoa e colocar ela aqui. Mostrar para ela que ela tem muito mais potencial do que ela realmente acredita que tem. Que ela pode desenvolver muito mais capacidades psicológicas que vão fazer ela alcançar resultados que talvez nem todo mundo consiga. Então, acho que o que a psicologia de esporte mais me chamou a atenção, que me deu interesse em trabalhar com ela, é isso. De não pensar apenas de trazer a pessoa que não está no momento bem ali, que está passando por alguma coisa, e a gente colocar ela no equilíbrio, mas sim mostrar para ela que ela tem muito mais potencial e resultados, que é o que a gente faz com atletas, né? Então, foi isso, assim, uma explicação rápida, mas que mostra o meu interesse pela psicologia mesmo, que me chama a atenção. E você? Eu, assim, amo psicologia, amo gente, amo trabalhar com pessoas, né? Psicologia, você vai trabalhar com pessoas, então você tem que ter um mínimo Uhum. de empatia de gostar. E amo esporte também, sempre estive inserida a minha vida inteira dentro do esporte. E trabalhar com essas duas, estar inserida nesse mundo, nesse ambiente, né? Por mais que seja de pressão, de competição, é uma área que me chama muita atenção. Ainda mais porque, assim, eu gosto de desafios, então é super desafiador o esporte, ainda mais esporte no Brasil. Uhum. Então, falou que é desafio, eu tô dentro. E por ser Legal. uma área, assim, ter pouca visibilidade entre os próprios psicólogos, até do mundo, é uma coisa assim, ó, peraí, então eu consigo um espacinho aqui, então bora. Uhum. Bora pra esse desafio. Quero ser diferente. Eu sempre quis ser diferente. Mas, Então, muito bom. Legal, então é concordo com isso. você também. Acho muito legal É. isso. Então acho Então, que é isso, né? acho que foi excelente o papo, assim, eu vou até reassistir essa live, com certeza, porque eu quero fazer várias anotações aí que eu não consegui fazer durante, Ah, prestando legal. atenção, mas eu trouxe vários conteúdos bem legais aqui, acho que tanto para o pessoal que é da psicologia, como o pessoal que também é do CrossFit, tem muito a tirar aqui de informações, até para realmente buscar talvez um acompanhamento psicológico voltado para o CrossFit, não só sendo profissional, mas também sendo um atleta amador, né, que está fazendo por bem-estar, que vai conseguir sim tirar alguns benefícios assim pelo conteúdo que você acabou trazendo. Então, Fefa, muitíssimo obrigado por esse papo em pleno sábado. Espero não ter atrapalhado muito a rotina aí. Em 1º de abril, mas deu tudo certo. É, não, eu que agradeço o convite, muito lisonjeada, né, por estar falando sobre duas coisas que eu gosto muito, né, que é psicologia e CrossFit. E espero que de fato tenha sido que tenha atendido as expectativas em relação ao conteúdo, né? E fique aberto, assim, né, esse conteúdo de CrossFit e preparação mental até assim, para sempre. Quem quiser conversar, quem quiser falar sobre isso, chamar no privado, né, participar das caixinhas, que a gente aí está disponível para poder ajudar, né? Eu e o Franklin somos psicólogos do esporte, clínicos e do esporte, a gente trabalha, a gente ama isso aqui que a gente faz. Perfeito. Acho que é isso. Pessoal que assistiu a live também, tá vendo a gravação, muitíssimo Gratidão. obrigado. E a É. gente se vê aí em um próximo episódio. Tchau, tchau. Bom fim de semana Tchau, para todos. tchau. Tchau. Obrigada.